Onde que foi? Peraí. Ai, meu Deus. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ai, como é que eu tiro isso daqui agora? É, o meu não foi Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Pra mim tá normal. Peraí, mas para mim tá com uma tarde em cima. Como é que eu faço isso, gente, para tirar? Não é melhor você sair e entrar de novo? Não, eu vou ter que baixar a aula tudo de novo. Não, entrou uma tarde aqui no meu que eu não estou conseguindo ler para vocês. Esse negócio embaixo, deixa eu ver se eu carregar no computador, eu vou cancelar. Aí Aqui o tá. meu não deu de novo, vou sair de novo. A Eli saiu. Ai, consegui. Estão vendo? Eu tô vendo, sim. Ih, só tá eu e você agora, Claudete. Bora lá. Ó, então essa daí tava fácil demais, né? Tá. Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura do ciclo biológico. Aí eu falei que o ciclo biológico que envolve dois hospedeiros, sendo que um era definitivo e o outro era intermediário, né? Então, no definitivo ia acontecer a reprodução sexuada e no intermediário a reprodução assexuada. Então, ele tinha um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Tava certo? Acertou essa? Eu acertei essa, sim. Tava nos slides das aulas. Então, essa aqui que o povo choveu de erro. Eu acertei essa. Tava Essa fácil, daqui. eu acho. Ó, Essa daí eu achei muito fácil. tava fácil, porque eu pedi, o problema é assim, que a gente escreve alguma coisa, eu pedi doença de Chagas, falei do tripanossoma, tal, não sei o que, e pedi para vocês me falarem qual era a incorreta. O problema é quando vem o incorreto e correta. Sim. Aí tá lá. É causada pelo protozoário, assim como leishmaniose, giardia, malária, toxoplasmose. Ok, certíssimo. Uhum. Existem várias espécies que podem transmitir o tripanossoma. Eu falei para vocês, tem várias espécies que poderiam, né? Assim como o infectantes. O órgão parasitado é o doença de Chagas, é o quê? Coração. Sim. E E não existe vacina. E não existe vacina, então, tipo, essa daí Já matava tudo. já era de matar, e a charada da questão, Uhum. né? Doença de Chagas não tem vacina, então essa daqui, quando olhasse que não tinha vacinação, já era incorreta. Esse daqui também, o pessoal meio que deu uma vacilada, mas só de eu colocar ali pesquisa, lembra? De enteróbios, tênia Tem saginata, tudo nos slides isso daí. Nas tênia, aulas. não tinha, tava tudo no slide, não tinha nada que não tava no slide. E Uhum. ali que eu botei, coloca, vai fazer a cultura na região perinatal, de preferência de manhã, né? Que é os métodos de Garran, ou daquele de Suarbe, ou de fita adesiva, certo? Era a letra E. Tem no livro didático também isso daí. E essa daqui, gente, que eu falei na aula, Deu na revisão até. eu dei na Essa deu na revisão. revisão. É no Pois momento da
É no momento da quebra da hemácia, você falou O ainda. ciclo da hemácia, porque a malária, né, tem aqueles picos febris, de acordo ali, ó, no número 3, quando ela está na forma de mesozoítos, né, ela sai do fígado e vai para dentro das hemácias, e ali ela vai ter a colonização, né, do parasita dentro da hemácia, e depois eu tenho o quê? A ruptura dessas hemácias. E aí ela vai fazendo o quê? Liberando os parasitas na circulação. Então, quando eu tenho esse ciclo da hemácia, é exatamente quando eu tenho o quê? Os picos febris. Por isso que alguns plasmódios, eles têm o quê? O ciclo de 48 horas, outros de 72 horas, variando com a cepa do parasita, tá? Essa aqui, né? O pessoal colocou assim: a toxoplasmose é causada por um protozoário hemoparasita. Isso está errado, gente? Claudete Jéssica, isso está errado? Oi? Não, ele não é hemoparasita. Ele não vai pro sangue, né? Ele é um hemoparasita. Será? Não, É. eu pedi a incorreta. É incorreta. Isso. Quase que eu caí nessa também, porque eu não estava lendo o apenas. Apenas pela ingestão de alimento contaminado, gente. Não é só pela Ele ingestão. não é. Na hora do nascimento do bebê, né, também. No quê? Quando a mãe vai ter a criança, ela pode contaminar a criança na hora do parto, né? Sim, gente, mas eu pedi a Ela tá incorreta. pedindo a incorreta, Cláudia. Eu fui Entendeu? Uhum. Eu Quase pedi que eu a caí nessa. incorreta. Todas estão corretas. Ó, eu tenho Aham. dificuldade de enxergar, de lesão da retina. A toxoplasmose é um hemoparasita que vai penetrar no meu sangue e causa também problema em mulheres grávidas, certo? A única errada que está aí é a letra B. A toxoplasmose é apenas transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, não é verdade? Né? Eu tenho pela ingestão e eu tenho pelo contato. Eu não tenho só pela ingestão de alimento, né? Aí que estava errado, porque eu tenho contato com o quê? Com as fezes do parasita, e aí eu posso fazer o quê? Colocar, por contato, colocar na boca. Então, não era somente pela ingestão de alimentos contaminados. O resto estava tudo certo. Entenderam? Entendi. Essa daqui também estava dada, né? Porque eu pedi, a figura lá era só para dizer, só para mostrar, para ficar bonitinho, né? E eu pedi um princípio de um método que baseia sedimentação. Não identifiquei se era por centrifugação ou se era por espontânea, né? E o único aqui, ó, Fausto William é por flutuação, Garran é o da fita adesiva e o Baez é aquele do funil por pressão negativa. Então, só restava o método de Hoffman, dada essa questão também. Essa aqui, eu acho que pegou que muitas pessoas não entenderam isso aqui, né? Interação ecológica entre indivíduos de espécie diferente, em que os parceiros estabelecem entre si uma relação íntima e duradoura com grau de dependência metabólica, onde existe unilateralidade de benefício. O que é unilateralidade? Só um lado que vai receber alguma coisa, certo? Certo, menino? Certo. Então, a resposta era parasitismo. Parasitismo. Essa daqui que foi a chuva, que eu não entendi. Coloquei lá tudo, né? Dizendo que parasitismo, nananã, fiz lá. Aí eu coloquei assim, das alternativas abaixo, quais que não vão
que não influenciam a relação parasita-hospedeiro. Todos esses a gente falou em sala de aula. Falamos principalmente da globalização, então favorece sim, né? Eu ter esse contato com parasitas e cepas diferentes, o HIV pela baixa imunidade, desnutrição também vai me causar baixa imunidade, né? E automaticamente ter mais contato, ter como ter essa desordem entre o parasita e o hospedeiro, dele conseguir penetrar. O estresse, né? O estresse a gente sabe que também vai mudar nosso sistema imunológico. Agora, a desordem hormonal era aleatório aí na questão, né? E não influencia, a desordem hormonal não vai favorecer de eu ter o desenvolvimento de uma relação parasita-hospedeiro. Então, só restava essa. Foi difícil, gente? Essa eu fiquei em dúvida por causa do estresse, foi difícil, mas depois eu falei, só pode ter desordens hormonais. Estresse, Claudete, toda a relação que vai atacar o meu sistema imunológico, seja ele vírus e parasita, que vão parasitar uma célula a cunho de querer competir com a minha célula e retirar o material metabólico dela, tudo que vai influenciar no meu metabolismo, se eu tiver um corpo, né, com situações de estresse, eu vou ter liberações de diversos hormônios neurotransmissores, por exemplo, que pode causar o quê? Problema naquele meu sistema imunológico, tá? Então, assim, hormônio não, neurotransmissores. Então, eu tenho, por exemplo, formação de muita adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. Então, eu vou ter essa desordem, essa bagunça, tá? De neurotransmissor. E aí, o estresse, sim, pode causar uma propensão de eu ter qualquer tipo de doença em relação, seja ela, geralmente, vírus e parasita, tá? Uhum. Mas até o estresse dá para ficar na dúvida, mas desordem hormonal não. Mas, enfim, a prova foi tranquila, as notas foram relativamente ótimas, né? E foi. Essa daqui também era outra, né? Para você achar o gênero da malária, para você dizer o gênero do protozoário que causa a doença malária. Aí a letra D, os plasmódios, né? E vamos falar hoje de entamoebas, que são as nossas amebinhas. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai começar a nossa... Faltou a questão 10, não faltou? Ah, foi essa aqui. Foi essa aqui, ó. Doença de Chagas. Ah, tá, passei, desculpa, a verdade. Essa daqui eu coloquei inflamação, aquelas doenças das Américas, então assim, pela coisa que eu coloquei da região, vocês também já matariam a questão. A boa notícia é que a doença por aqui está controlada, devido à sistematização das ações, controle químico, a transmissão da doença não se dá mais pelo contato direto com o parasita, mas principalmente por contato indireto, ou seja, ingestão de alimentos contaminados com as fezes do parasita. Então, ali as fezes, vocês poderiam confundir até com a toxoplasmose com gatinho, mas não é as fezes, eu falei as fezes do parasita. E as fezes do parasita estão aonde? Quem é o vetor? O barbeiro. O barbeiro. Então, só poderia ser doença de Chagas. Essa aqui também o povo não errou, não. Doença de Chagas. A dengue estava ali só para dizer como é. Era figurante. Só para figurante. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, gente, sobre as amebas. Né? A gente vai começar agora a falar das nossas terceira e quarta unidade. Tá? Então, aqui, gente, eu até fundi dois parasitas antes de ter essa informação que era para a gente frear um pouco por causa das aulas práticas.
Então, vamos ver como é que vai ficar, que de repente eu vou até as amebas, se vocês acharem que ficou pesado, senão a gente fala sobre a giardia, tá? Então, vamos lá. Amebíase, né? Ameba, e eu tenho uma doença chamada amebíase. É uma infecção por parasita protozoário que acomete o homem, podendo ficar restrita no intestino, tendo como principal sintoma a diarreia, ou não, causando febre e sintomas indiferentes, dependendo do órgão invadido, tá? Vamos destrinchar um pouco sobre a amebíase. Gente, ainda é uma doença, né? Que é um grave problema de saúde pública. Vocês sabem que nem todos os lugares a gente tem saneamento básico, né? Pessoas morando com água encanada, essas coisas. Até me chamou a atenção. Esse final de semana eu estava vendo aquele caldeirão do Hulk, estava me passando a Marinha do Brasil, não sei se alguém viu, a Marinha do Brasil lá em Manaus, uma coisa assim, que uma realidade que né, eu falei, gente, ainda existe isso, de populações, né, que ainda ficavam lá com aquelas casas, porque lá estava na época da cheia, e aí as crianças, né, com essas famosas enfermidades. Então, ainda é uma realidade do nosso país, ainda temos muito caso, e é um problema de saúde pública. Por que saúde pública, né? Porque vai acometer os grandes hospitais dessas regiões, tal, e campanhas. E às vezes o que acontece? Essas crianças, nesses meios de mato, assim, não tem nenhuma assistência, né? E a Marinha estava dando esse apoio lá nessa comunidade, exatamente para evitar o grande número de óbitos, principalmente em crianças, tá? Atualmente leva a óbito ainda cerca de 100 mil pessoas, né, por ano, sendo muito, muito importante seu estudo epidemiológico. É lógico que dentro das grandes cidades, a gente ainda o número é bem menor, mas ainda existe. Em cidade grande e favelas, né, em comunidades, ainda existe uma boa quantidade também, mas isso está mais relacionado aos povos mais ribeirinhos dessa região norte e nordeste. Mas não é uma só de lá, tá, gente? E aí eu tenho, né, a gente chama o protozoário de Entamoeba coli e Entamoeba histolítica, tá? São duas cepas que são capazes de atingir nós humanos. O tropismo, né, o que é tropismo? É a afinidade por algum órgão, ele tem afinidade pelo intestino grosso, né? Então ele vai fazer o estrago dele lá, vai parasitar principalmente o intestino grosso, mas não só ele, a gente vai ver daqui a pouco. As amebas se diferenciam umas para as outras pelo tamanho da forma parasitárias, dos trofozoítos e dos cistos. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente vai classificar uma para outra. E o número de formas de inclusões citoplasmáticas, né? Aquelas invaginações que a gente tem na parede do Mentanoeba. Embora as duas tenham o mesmo perfil, a mesma sintomatologia, o mesmo tropismo, tudo igual. Então, ela vai colonizar aqui, ó, tropismo pelo intestino grosso. Aí eu tenho, né, o gênero Entamoeba, que foram divididos em dois grupos. E esse grupo, ele é dividido pelos cistos, contendo uma delas, já ia falar Escherichia coli. Eu não posso, esse E. coli aqui, gente, Entamoeba coli, tá? A Entamoeba coli, ela tem 8 núcleos, tá? Contendo 8 núcleos dentro do seu cisto, e a histolítica, ela tem 4 núcleos. Então, eu consigo diferenciar uma da outra principalmente pelo número de núcleo, tá? Quando a gente vai olhar lá no microscópio, a gente tem lâmina lá para ver isso. Ali, ó.
A entamoeba histolítica, né? Fica mais ou menos assim, tá bom? Que a gente vai ver, né? Não ficou muito bom. A gente consegue fazer esse exame de fezes frescas, lembra que eu falei para vocês? Quando eu tô com fezes diarreicas, tal, um paciente que provavelmente esteja na fase aguda, eu posso sim fazer aquele testezinho rapidinho, colho uma amostrinha daquela amostra, dissolvo um pouquinho com água destilada, pingo na lâmina, coro com uma gota de Lugol e vou para o microscópio, eu consigo ver os cistos da entamoeba, tá? E a entamoeba histolítica, ela vai ter a sua locomoção por pseudópolis, tá? É uma da característica que ela tem. Então, ela tem movimento. A amebíase, que é a doença, tá? É uma infecção causada pelo protozoário entamoeba histolítica, tá? Vai colonizar o homem, tá? Gente, não tem ciclo, não tem hospedeiro intermediário, tá? É ela e o homem, tá? É ela e a criancinha lá, tá? Então, ela é uma infecção do homem com ou sem manifestação clínica. Às vezes, aquilo que eu falei para vocês, eu tô com um sistema imunológico ok, tá? Eu vou ter aquela diarreia ali e o meu corpo vai conseguir combater o protozoário e eu daquilo, né? Tem um dia de uma diarreia ali, pronto, e acabou, e eu consigo, com o meu organismo bem imunologicamente, eu não venha apresentar manifestações clínicas mais graves. O início da invasão é resultante da ruptura ou quebra do equilíbrio parasito-hospedeiro a favor do parasito. Isso é para todos os parasitos, né? Quando qualquer micro-organismo, seja ele o vírus, seja ele a bactéria, seja ele o parasita, ele depende de uma quebra da barreira do meu corpo, principalmente do meu sistema imunológico, para poder o quê? Penetrar e ter aquele potencial de me causar doença, tá? Então, depende do estado físico do hospedeiro. É a mesma coisa, a gente pode falar da realidade que a gente está vivendo hoje. Quantas mil pessoas tem aí notificado? Tem de coronavírus? Quantas foram a óbito? Com milhares ainda naquele número são assintomáticas, né? Então, por quê? Depende de cada organismo. Então, nessa infecção, nessa pandemia que a gente está vivendo, é a mesma coisa. Depende do hospedeiro, que somos nós, né? E nossa condição física, nossa condição imunológica, para que eu venha a desenvolver a doença. Por isso que é até clichê a gente falar, os idosos, o pessoal com comorbidade, mas é o que eu falei para vocês. E a gente está vendo pessoas mais jovens morrerem, né? Pode ser que aquela pessoa tenha um problema depressivo, por exemplo, esteja vivendo um grande estresse, né? Pode ter algum tipo de distúrbio que vai enfraquecer o seu sistema imunológico e ela pode sim desenvolver o caso mais grave da doença. Então, essa ruptura que a gente fala, quebra do equilíbrio, é sempre em relação ao quanto o parasita vai conseguir penetrar o meu organismo. E isso depende de quem? Do meu sistema imunológico, tá? E aí a mesma coisa no caso do parasita que a gente está falando aqui. Então, ó, as formas de infecções, né? Ingestão da forma cíclica do parasito, que é o cisto, né? A ingestão desse cisto. Como que eu posso ser contaminada? Água sem tratamento, contaminadas com o quê? Com fezes, né? De humanos. Ingestão, né? Que a gente fala, a falta de saneamento básico. Ingestão de alimentos contaminados, a maioria verduras e frutas cruas. Falta de higiene domiciliar auxilia na disseminação dos membros da família, né? O famoso vaso sanitário, né? Um sentando ali, não faz a higiene, né? A falta de higiene que acontece, e muitas vezes, gente, nesses lugares não tem banheiro, né?
a reportagem que por sinal eu estava vendo lá, e já convivi com essa realidade, já fui para o Piauí e já vivi essa realidade minha pessoalmente, de ir em lugares, né? E não ter dessas populações que vivem no meio do mato, não tem banheiro. Então, que dirá água encanada? A água é de poço, a água é armazenada de qualquer jeito, as carnes que são... Gente, isso é a minha realidade. Depois, um dia eu conto para vocês essa história. As carnes são penduradas, né? E ali ficam os vetores, moscas ali pousando, né? Não tem banheiro, as crianças vivem peladas. Então, isso eu vi na televisão, mas me chamou uma atenção que é uma coisa que eu, por acaso, eu já vi, eu já convivi. Então, assim, é muito problemático essas partes de protozoários que a gente fala nessas regiões. Então, e uma região que não tem não tem o parasito, não tem é só ele e a pessoa, tá? Aqui o vetor que a gente está falando, a gente não considera de um intermediário, tá? É um vetor, aqueles vetores que vão levar, por exemplo, para carne, né? Que geralmente são moscas, baratas, que vão levar pela contaminação, né? Que a gente fala secundária. Maria, já tinha falado para vocês, ó, a Etanoeba realiza o ciclo monoxênico, que é só eu e o parasita, tá? Então, ele só tem um único hospedeiro, que no final somos nós. O período de incubação é muito difícil a determinação e pode ir de 7 dias a 4 meses, né? Recorrente, né? Esses sintomas, né? Geralmente na criança, parece aquela diarreia, depois some, aparece, mas ele continua ali parasitando e formando os cistos. E pode ser assintomática 90% dos casos, tá? A gente não vai perceber que tivemos contato com a Entamoeba histolítica. Aqui, ó, eu gosto muito desse desenho aqui, ó, do segundo para vocês, está aí do lado direito. Do lado direito, né? Ah lá, ó, vamos acompanhar os numerozinhos lá, ó. Eu tenho, ó, a ingestão, né, do cisto maduro, tá? Aí acontece a eclosão, né? Os cistos vão eclodir até formar sua forma ativa, né? Os trofozoítos, e vão, ó, a multiplicação até sair nas fezes. Mas qual é a particularidade aí que eu quero chamar a atenção de vocês? Que eu posso ter ali, ó, percebam, a minha colonização primária é a colonização intestino grosso, mas eu posso ter outros tipos né, se esse parasita continuar ali e se multiplicando, ele também irá de uma forma mais invasiva para o fígado, para os brônquios e para o cérebro. Estão vendo aí as bolinhas vermelhas, ó? Então, eu posso ter uma forma, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Eu tenho uma forma que ela pode ser normalmente intestinal, mas também ela pode acometer esses órgãos, fígado, os brônquios lá no pulmão e o cérebro, tá? E aí a multiplicação dos cistos, até a forma dele, ó, dos trofozoítos, né, que é a forma ativa da doença, e aí eu tenho a contaminação. Relação parasita e hospedeiro, aqui o que eu falei para vocês, né? Eu tenho algumas condições que eu possa vir a ter uma forma de quebrar essa relação parasita e hospedeiro, uma facilitação, né? Um facilitador aí. E aí a gente fala, geralmente, a localização geográfica, né? Eu tenho áreas, né, que eu falei para você, eu tenho áreas que têm muita propensão por não ter um saneamento básico, por não ter água encanada, né, regiões, né, pobres, né, ainda temos regiões muito pobres no país, então depende dessa, né, eu não vou ter ali, por exemplo,
ali no centro de Sorocaba, por exemplo. Mas se eu pegar uma comunidade do interior, talvez de uma comunidade dessa ribeirinha, né, que ainda tenha contato com isso, pode vir a ter, sim, uma exposição maior a esse fator de risco, tá? A idade, que aí, no caso, quem vai ser mais acometida são as crianças, né? A resposta imune, tudo está relacionado à resposta imunológica, né? Quanto melhor eu esteja, né, no meu organismo imunologicamente, né, em equilíbrio, melhor eu vou ter uma resposta. O estado nutricional é o que eu falei para vocês. Acontece o quê? Junta a idade, junta a localização geográfica, né? Geralmente essa população não tem água, não tem esgoto, a alimentação, né, é muito precária, né? E aí eu tenho desnutrição dessa criança, eu tenho má alimentação dessas crianças, né, que não tem vitaminas, minerais, proteínas, tudo essencial para um bom metabolismo, ela não tem, e aí ela fica, né, suscetível à quebra dessa relação. E aí o parasito ganha parada, né? Alcoolismo, né? Todas as relações também podem ser quebradas, né? Que o alcoolismo é uma doença que envolve o fígado, e aonde também a gente vai ter a amebíase, né? Extraintestinal, daqui a pouco eu vou falar dela. O clima, né? O clima quente, que é um favorecedor para esse parasita. Hábitos sexuais, né? Aí são, se é um parasita via fezes, né? Hábitos sexuais, sexo anal, né? Sem higiene ou com a infecção, vou entrar o caso. E casos de reinfecção também pode aumentar a virulência do parasita. Eu não pego a amebíase somente uma vez e nunca mais eu pego. Se eu tiver contato, eu não desenvolvo. Apesar de ter anticorpos, daqui a pouco que a gente vai falar, a IgE, por exemplo, mas eu posso ter reinfecção. E aí eu posso ter também um fator mais agravante, tá? Então, temos o agravamento da doença também, como eu falei para vocês. Eu tenho os trofozoítos, né, que é a forma ativa, ele pode, por eu ter constante reprodução desse parasita, ele pode atingir uma área que não seja a área que ele tem de tropismo inicial, que é o intestino grosso, tá? Ele pode atingir lá os brônquios lá no pulmão, o fígado, rim, cérebro e pele. Mais comum, fígado e pulmão, tá? Então eu tenho a amebíase também extraintestinal. O que é extraintestinal? Ela colonizou ali o intestino e depois ela foi para outros órgãos, geralmente fígado, pulmão e cérebro, tá? Então, oi? Alguém me chamou? Ela tem o tropismo pelo intestino grosso, tá? Ela vai lá colonizar o intestino grosso, mas ela pode também colonizar extraintestinal. Extraintestinal, fígado, pulmão, rim, pele e cérebro. E todos esses fatores aqui, gente, são fatores... faltou aquele hábitos sexuais aqui e aquilo que a gente falou no slide anterior. Também o ciclo familiar, né? O ciclo familiar, educação que a gente tem que ter com essas pessoas, porque o ciclo familiar faz o quê? Com que um passe para o outro, tá? Devido à falta de hábitos de higiene. A Jéssica entra e sai, menina. Lá, ali que eu falei para vocês também, eu também gosto dessa foto. Ó, dentro do intestino, aqui, ó, essa fotozinha que está em cima, dentro do intestino, ó lá, ela faz a liberação, ó, das formas delas, né, de trofozoídos, ó. Aí fica ali bonitinho, aí sim que ela vai ter depois, quando sai nas fezes, ó, a eliminação dos cistos nas fezes e a contaminação do alimento e da água. Aí vocês me perguntam assim, por exemplo, eu tenho a eliminação desses cistos, né?
E aí vocês percebam, né? Eu não quero que vocês associem, gente, a essas doenças a pobreza, tá? Mas ela está intimamente ligado porque eu tenho a falta de água encanada, né? Eu tenho a falta de informação de higiene, eu tenho a falta de tudo, do saneamento básico, né? Então, o que vai acontecer? E geralmente, por exemplo, ó, um exemplo mais lá para frente, eu tenho eliminação, e aí esses lugares, por exemplo, não tem banheiro, né? Ou então, quando tem, essas fezes são jogadas em fossas, por exemplo. Isso ali vira um ciclo. E aí, por exemplo, eu contamino com as minhas fezes locais que tenham pertinho, que são aqueles riozinhos, aquelas ribanceiras, isso tudo vai voltando. E automaticamente eu faço o quê? Essa mesma água eu vou fazer o quê? Regar essas plantas. Regar a minha hortinha caseira ali. Então, assim, são N formas de contaminação, né? Depois que eu tenho esses cistos nas fezes sendo liberado para o ambiente, tá? Eu posso ter contaminação pelas mãos, por falta de higiene, eu posso ter contaminação por água, eu posso ter contaminação por irrigação da minha hortinha lá, tá? Então, é um ciclo mesmo que às vezes é difícil. E às vezes, em caso aqui, ó, até ali aqui embaixo, ó, diarreia, dores abdominais, eliminação de sangue junto com as fezes. Gente, sempre quando eu libero sangue juntos nas fezes, é porque alguma coisa está lesando a parede, né, dos meus órgãos, por exemplo. Né? Então, o intestino delgado ele vai começando a ser corroído pelo esse parasita, tá? E aí, junto com as fezes, eu tenho, né, aquele descamamento do epitélio intestinal. E aí eu posso ter o sangramento ali. E eu tenho que, mais uma vez, falei para vocês, tenho que receber essas fezes, ver se tem sangue, laudar desse jeito, dizendo se tem sangue, se tem muco. Isso aí tudo eu tenho que falar para o médico. No meu laudo, né? Aqui, ó, a amebíase, né, pode ser sintomática ou assintomática, né? Vimos ali atrás, 90% se contaminam, né? Sistema imunológico dá conta, eu tenho aquela diarreia e depois vai vir um ciclo, né, entre aspas, vicioso, né? Às vezes eu nem percebo que tive a doença. Mas essa doença, gente, a amebíase, a gente conhecida também, quem nunca, né? Eu falei isso quando a gente estava em aula, eu acho, né? Não sei se foi na turma de vocês. Quem nunca, às vezes, foi num banheiro de posto de gasolina e depois apareceu com aquela diarreia e fala, foi algo que eu comi na estrada, né? A contaminação também se dá por vaso sanitário, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente contrai, né, por uma simples falta de higiene, às vezes sem querer, nossa, e aí a gente tem aquelas fezes, e a doença do intestino grosso, principalmente, elas são muito féticas, né? São um odor muito forte, porque ela atinge exatamente aquele último pedaço da máquina de lavar, que eu brigo com vocês, do sistema digestório, que é o intestino grosso. Então, muito fética, e joga tudo aquilo fora, né? Aquela bomba que a gente joga na hora do número 2, tá? Mas, sem mais as brincadeiras, a amebíase aqui que eu falei para vocês, pode ser assintomático ou sintomático, tem às vezes uma diarreia, tem um mal-estar, mas aquilo não prolonga, e aí eu nem manifestei, nem acho que tive a doença e tal. E eu tenho algumas com sintomas, sim. Então, eu tenho a doença divididas em 2 tipos. A intestinal, que vai colonizar lá só meu intestino grosso, né? Então, são a disenteria, né? Colíticas, não desentéricas, amebonas, que formam como se fossem cistos, né? E a apendicite, que pode inflamar, também esse parasita pode dar uma inflamação,
naquele órgão linfóide secundário, que a gente chama de quem? Apêndice, que é lá no finalzinho do meu intestino grosso. Eu tenho a extraintestinal, é quando eu tenho um caso mais grave, né? Porque foi para onde? Geralmente para fígado, para rim, para cérebro, né? Então eu tenho a forma extracelular, que aí vai acometer outros órgãos, aí eu vou ter outros tipos de problema. Os sintomas. A maioria das pessoas com amebíase não manifesta sintoma. Quando eles surgem, entretanto, costumam aparecer 7 a 10 dias após a exposição do parasita, né? E aí algumas coisas aí que eu vou ter, alguns sintomas que eu vou ter, né? Evacuação das fezes com muco ali, ó, muco, sangue, né? Ali que eu falei, gases em excesso, né? Então aquela região fica gasificada devido ao parasita estar ali e aqueles movimentos peristálticos tentando, né, dar conta daquele parasita e formação das fezes que a gente não consegue. Dor retal durante a evacuação, perda de peso, né, involuntária, né, devido a gente não conseguir reter o alimento ali, né, e muitas cólicas abdominais, tá? Cansaço, fadiga, isso aí já vem, né, de processo por ser uma doença que está atingindo todo o nosso organismo, nosso trato gastrointestinal, a gente não consegue absorver, a gente não consegue fazer a absorção dos nutrientes, e aí começa o meu corpo a falhar, né? Transmissão, mais algumas transmissões. Ingestão dos cistos. Os cistos são jogados lá nas fezes do paciente contaminado, e aí eu posso ter a contaminação via alimento, via água sem tratamento, sexo sem proteção, né? De sexo anal, por exemplo, falta de asepsia, né, falta de educação daquela população ali, da casa daquela pessoa, né, a falta de higiene, né, eu posso levar isso para toda a família, né, então eu tenho vários tipos, depois que caiu ali das fezes do paciente, né, do contaminado, eu tenho vários problemas se eu não tomar as medidas profiláticas. O diagnóstico clínico, né, se confunde ali com várias doenças, também é difícil eu fechar o diagnóstico, né? Se não for nessas situações que eu falei. E aí, na fase aguda, né, pode ser confundida com várias outras doenças, por ser inespecífica, né? Vocês viram que a gente sente é o quê? Dor abdominal, fadiga, diarreia, né? Então, pode ser confundida com várias doenças. Devido a essa dificuldade de diagnóstico, esse só será considerado definitivo se a gente fazer aquele teste, né? Aquele testezinho de exame a fresco, né? Pinga uma gotinha, né? Faço homogeneização, pingo um pouquinho de água destilada, coloco lá na minha lâmina, coloco no gol e vou lá para o meu microscópio ver se eu acho esse cisto, né? Na fase aguda, eu acho aquele cisto nas fezes do meu paciente. Aí, geralmente, eu faço isso quando o paciente já está o quê? Já está em estado mais grave, já está internado no hospital, geralmente criança, aí eu já faço para fechar o diagnóstico, olhando a forma ativa do parasita, a forma cística, que é quem? O meu cisto. Posso buscar também, ó, alguns outros exames, né, que eu posso fazer, como o Faust, tá, por centroflutuação, porque esses cistos são leves, tá, então é uma boa escolha. A primeira escolha eu faço de exame direto, né, que não demora nem um minuto. Pego lá, faço aquele procedimento que eu falei para vocês. E posso fazer também por outros testes, mas assim, de ordem aí, de melhor, né, eu faço de melhor
de eu ver essa forma ativa do parasita, melhora no exame fresco. Segundo, por centrifugação por flutuação, que é o método de Faust, porque o cisto é leve, então ele vai subir lá em cima do tubinho, e eu vou poder fazer impregnação, né, na minha lâmina e a leitura. Posso fazer o MIF também, mas não acho muito indicado, né? Porque o MIF ele vai demorar, eu preciso de coleta de 3 amostras, e no estado agudo da doença eu consigo fechar o diagnóstico na primeira. E o último de Hoffman, de sedimentação espontânea, mas também é mais demorado, ainda já está em desuso. Mas esses são os 4 exames que a gente utiliza, sendo de melhor o exame direto e o de Faust por flutuação, tá? E centrifugação. As fezes diarreicas, 20 a 30 minutos, busca-se encontrar as formas, né, ativas do trofozoíta. Então, eu posso achar os trofozoítos se eu fizer quem? O exame direto, tá? As fezes formadas ou normais, diagnóstico laboratorial, vão querer ver as formas de cisto. Então, quando eu tenho as fezes que estão diarreica, quer dizer que eu estou com aquela fase bem aguda da doença. Então, provavelmente, eu possa vir ter boa chance de encontrar o quê? A forma ativa do parasita, que são os trofozoítos. Quando as fezes estão, né, meio pastosa, bem formada, tal, bem formada, mas eu tenho suspeita, ainda que por exemplo, esse paciente tenha a amebíase, eu posso fazer esses mesmos exames, mas eu provavelmente vou achar o quê? Já os cistos, tá? A forma diarreica quer dizer que a forma está lá aguda, o parasito está ali ativo, e provavelmente eu acho a forma dele sexuada, que é o trofozoíto, tá? Não quer dizer que eu não encontre nas fezes bem formadas. Isso aqui é uma probabilidade mais fácil de eu encontrar. Aqui são alguns medicamentos, né, que a gente usa, né? O mais conhecido ali agora, o de ponta, é esse tal de Anita, né? Que eu fui ler, ele pega uma grande quantidade de protozoários, né? Mas confesso, né? Uma coisa que a gente tem que analisar a bula. O Flagyl também, tá? E esses mais antigos, né? O metronidazol, que eu acho que da época que a gente era pequeno, que a gente usava bem ele para utilização para o tratamento de amebíase da Entamoeba histolítica. Profilaxia, como a gente sempre diz aqui, né? Como aqui eu não tenho o intermediário, né? Eu não tenho o hospedeiro intermediário, mas eu tenho aquele vetor secundário que eu falei, que são as moscas, que são as baratinhas que estão ali, que podem também fazer algum tipo, ajudar na forma de contaminação dos alimentos, né? Então, primeiramente, saneamento básico, educação sanitária, né? Condições de higiene são as palavras-chave para me evitar a contaminação, tá? Lavar bem as mãos com água, sabão. Nossa, agora eu não preciso nem falar isso, né, gente? Porque o que a gente está vivendo, a gente vive com álcool gel e lavando a mão 15 vezes, 20 vezes por dia, 300 mil manobras, né? Eu acho que foi a única época que a gente realmente aprendeu mesmo como lavar as mãos, devido à pandemia agora do coronavírus. Lavar bem as frutas e verduras, né, antes de comê-las, né? Evitar comer frutas e vegetal a menos que estejam bem lavados. Aqui no caso, gente, tentar o quê? Descascar o alimento você mesmo, os vegetais que puderem ser cozidos, né, na temperatura, também é uma forma de eu conseguir ter uma melhora e evitar esse tipo de protozoário. Beber água engarrafada, como se todo mundo pudesse, mas tem que respeitar o livro, né? Mas se não tiver engarrafada, o que eu faço? Fervo a água, né? Então, nessa minha trajetória que eu passei nessas vidas ribeirinhas lá do Piauí, eu fervi água,
né? Não tinha como comprar água, a gente fazia o quê? Fervia, né? Então, fervia, esperava esfriar e colocava lá para poder beber. Evitar leite, queijo e outros produtos lácteos não pasteurizados, sempre com alta temperatura, né? Pasteurização. E evitar alimentos mal preparados, aí aqui, isso aí também é de praxe, né? Não vou comer, como minha mãe fala, a gente não come verdura e legumes em qualquer lugar sem saber como foi higienizado, tá? Então, na dúvida, comam o cozido. Gente, até aqui foi. Abram aí o microfone, falam comigo. Foi sim. Tá ótimo, Amanda? professor. Vamos para a Giardia? Vamos, professora. Então tá. Então vamos lá. Então, de importante lá que a gente falou das entanoebas, né? E eu vou ter que. Ei, gente, outra coisa, eu tenho que fazer alguma atividade formativa com vocês, tá? Já, tá? E aí eu queria fazer uma coisa mais dinâmica em sala de aula, mas nem todo mundo consegue entrar, entendeu? Então, talvez na próxima aula eu vou bolar alguma coisa para a gente fazer junto, tá? Algumas perguntas ou algum texto, eu vou trazer alguma coisa, porque aí eu falo um pouquinho e depois a gente faz a atividade junto. Aí quem tiver aqui, Amanda, eu passo para você, que é representante, eu passo para você e aí eu falo, quem tiver aqui, eu já faço, já corrijo, já faço a formativa. Quem não tiver, não conseguir entrar, eu deixo lá no AVA, aí tem como me entrega 2 dias depois, entendeu? Porque aí eu já lanço, eu vou bolar alguma coisa mais dinâmica para a gente fazer na próxima aula, tá? Aí eu aviso a Amanda como é que a gente vai fazer e vou colocar lá no AVA, tá? Na próxima aula eu já falo, vamos fazer uma dinâmica assim, 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 para a gente fazer dentro de sala de aula, para não ficar só eu falando, tá? E aí a gente já mata. Quem tiver aqui já dou a nota da formativa. Quem não tiver, vai fazer, tem um prazo de 48 horas para me entregar por e-mail. Olha que bicho feio. Pense no bichinho feio, engraçadinho, é a Giardia lambia, tá? A Giardia é um protozoário, né? Flagelado e com cavidades, né? Dentro dele, tá? Então, ele tá ali, essa figurinha bonita. Ele é rico em um monte, de flagelos, tá vendo? Tem um núcleo central, que é esse olhinho dele, que a gente chama de cariossoma, tá? E ele tem discos ventrais que a gente vai ver que são as ventosas. Não tem aquelas ventosas de banheiro que grudam? Então, reparem, ele tem ventosa, que ele vai se grudar em algum lugar, e ele tem flagelo, que ele vai fazer o quê? Se movimentar, tá? Então, ele tem um aparato ali bem interessante, né? Por ter essas boquinhas que a gente chama de ventosa e flagelo para ele se locomover, tá? Ele também faz o ciclo monoxênico, né? Sou eu ter contato com a água e sou eu vou ter o problema, vou ter a quebra da relação parasita e hospedeiro. Lembrando, gente, por que eu estou dando essas aulas fundidas? Porque tudo que eu falei para a Entanoeba em relação à quebra do parasita hospedeiro, né, da relação parasita hospedeiro, é a mesma coisa. Eu posso ter contato com a Giardia, eu posso ter contato com a Entanoeba, mas muita coisa são comuns. Depende do meu sistema imunológico, depende principalmente do meu sistema imunológico, depende do meu estado nutricional, depende do estado nutricional e etc. Idade, né? Então, isso tudo interfere. Lembrando que a Giardia não acomete só o homem, não. Tá? A Giardia também acomete outros animais, principalmente não, até os cachorros, tá? Os nossos cachorrinhos de casa têm que ter muito cuidado com a Giardia.
Olha lá, ó, que coisa. Então, gente, aqui, ó, essa situação aí, ó, é a mesma situação da Entanoeba, tá vendo? Lugares como esse são lugares muito propícios, né? Principalmente onde crianças, né, têm essa convivência. Então, eu tenho nessa água aí contaminada, né? E aí eu tenho a ingestão. Então, aí eu tenho a ingestão dessa água contaminada, só que a particularidade da Entanoeba é que ela vai ter tropismo não só pelo intestino grosso, mas também pelo intestino delgado. Essas ventosas vão fazer ela como é que se diz? Se grudar, entre aspas, em toda essa parede dos nossos intestinos, nas nossas microvilosidades. Tá? Então, essa situação aqui, você já pensa numa giardia lâmbia. Depois da doença, Gente, presta atenção, que dessa figura aqui que eu já esqueci de falar. Olha só a figura, né? Eu tenho ali o esgoto a céu aberto, né? Aquela água podre. Aí a criança se contamina ou bebendo a água ou, né, com a mão na boca, etc. Aí o intestino, olha o ciclo vicioso, né? O intestino vai colonizar os intestinos. E aí, de 6 a 15 dias, eu vou continuar eliminando esse parasita nas fezes e as fezes vão para o mesmo lugar. É praticamente isso que acontece. Esse pequeno ciclo aí é o ciclo da contaminação da giardia. E aí acomete um monte de pessoas, né? Principalmente crianças que não têm um organismo imunologicamente bem formado ainda. Lá, o parasita apresenta o ciclo monoxeno, né? Ou seja, direto, né? Não precisando de vetor ou hospedeiro intermediário. Lembrando que é a mesma coisa, gente. A gente tem aqueles vetores secundários que podem contaminar o alimento, tá? Essas regiões. Não quero que vocês liguem a pobreza, mas mais a falta de higiene. Então, eu tenho os produtos lá, né, que vão ficar expostos, por exemplo, ou eu vou lavar com uma água contaminada e aí eu posso ter a contaminação via alimento também, tá? Ali embaixo, via alimento oral, tá? Então, ó, a infecção é via oral, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cisto, né? No estômago, que é onde eu tenho um pH extremamente ácido, ele consegue abrir aquele cisto dele, né? Para poder fazer o que a gente chama de desencistamento, que vai ser completado lá no meu intestino delgado, que é a primeira porção, né? Do intestino delgado, onde vão ocorrer colonização e vão se multiplicar por mitose. Então, o que acontece? Já lá dentro do estômago, ele consegue fazer esse cisto se romper, né? Mas lá no meu intestino, a formativa mesmo que eu vou ter de colonização, de multiplicação desse parasita, vai ser lá no meu intestino delgado, tá? No intestino, onde eles vão ficar, né, literalmente livres, eles vão fazer o quê? Vão se grudar, essas ventosas como se fossem aquelas boquinhas, né? Eles vão se grudar na mucosa intestinal, vão se aderir à mucosa intestinal. E aí, assim que eles vão fazer o quê? A sucção de alimento. Então, ele vai grudadinho lá com as ventosas lá que ele tem, e aí ele vai sugando os alimentos, tá? Para ir quanto mais se reproduzindo. O ciclo vai se completar no seco, que é lá no intestino grosso, certo? E aí depois vai ser eliminado para o meio exterior, que são as fezes. E aí eu vou ter a contaminação. De importante, eu tenho a multiplicação desse parasita, né, por mitose, né, lá no meu intestino delgado, se multiplica, 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 e lá eles vão começar a se aderir a quem? A minha mucosa intestinal para fazer o quê? A sucção de nutrientes, para ele fazer o seu metabolismo, tá? E o ciclo completo se dá lá no seco e depois eliminados nas fezes. Ali, ó.
o ciclo dele, né? Então, o cisto, tal, a ingerir as formas do parasita, de cisto, né? E aí, logo, como sou eu e o hospedeiro, o trofozoíta vai estar ativo, que é a forma, começa a reprodução, né? Que a gente chama de mitose, né? Mas é formação binária, né? Os dois vão se multiplicar, 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 a forma reprodutiva, tá? Nem todas as pessoas aparecem sintoma, também mesma coisa da Antanoeba. E aí vai passar para os intestinos, os cistos vão ser eliminados da forma de trofozoítos nas fezes, né? Cistos e trofozoítos. E aí, ó, somente os cistos vão sobreviver fora do hospedeiro. Então, da forma de trofozoíto, no caso da giardia, eu não tenho essa forma lá que eu vou achar no meu microscópio. Eu vou achar somente nas fezes o cisto. E aí os cistos podem sobreviver por dias e semanas na água gelada. Então, a melhor profilaxia por eu ter a contaminação, principalmente da giardia, por água, é sempre ferver a água ou a água envasada, né? A água comprada que a gente diz, tá? Mas porque ela sobrevive, aqui esse parasita tem uma particularidade de sobreviver dias ou semanas na água gelada. Mecanismo de transmissão: ingestão de água não tratada, alimentos, né? Aí que eu falei para mesma coisa, gente. Oi. Professora, no caso de congelamento, como que funciona? Fase de quê, Amanda? Como que funciona no caso de congelamento? Ela sobrevive em água gelada, mas e se por acaso a água for congelada? Não tem problema também. Não, aí não sobrevive também. É uma boa escolha. No gelo eu não vou encontrá-la em alta temperatura, tá? Tá, ok, obrigada. Só que aí dá mais trabalho, né, Amanda? Eu vou congelar para depois beber água. Não, mas por exemplo. De ferver maior. Não, mas por exemplo, no gelinho lá da caipirinha, posso ficar despreocupada que ele vai estar lá inativo, não vai, quer dizer, não vai ter a forma de cisto ali, não, tá? Tá, perfeito. Não é capaz de ficar nem no congelamento, nem no aquecimento acima de 100 graus. E aqui, ó, gente, mesma coisa, ó, não vou repetir, mesma coisa da Entanoeba, né? Eu tenho os vetores, né? Mas tomar cuidado para a gente não confundir esse vetor com um intermediário, tá? Não é, gente, gravem bem isso que eu vou falar. Existe o vetor onde o parasita, o vetor, vamos supor, como é que eu vou explicar isso para nunca mais a gente confundir? Tem o vetor, por exemplo, da doença de Chagas, o barbeiro, né? O parasita, ele precisa entrar lá dentro do meu barbeiro para ele ter uma forma ativa, para ele depois ter o potencial de causar doença no hospedeiro definitivo, tá? E tem esses vetores que a gente está falando agora, tá? Que são vetores de simplesmente carrear o parasita, né? Pelas patinhas, digamos assim. Tá? Ele vai levar para o alimento, ele vai levar, ele não precisa entrar dentro da mosca, não entra dentro da barata, para ele chegar a ser um hospedeiro intermediário, tá? Que isso fique bem claro. Vetor é vetor. Existem vetores que precisam que o parasita penetre esse vetor, para aí sim ele ter uma forma ativa para poder causar doença em humano, e tem vetores que são só carreadores que vão levar lá para o meu alimento, por exemplo, tá? Então, mãos contaminadas. Oi? Daí seria o chamado vetor mecânico, então. Isso, pode ser um mecânico ou secundário. Exatamente. Boa. Tá? Então, tem mãos
contaminados, né? A falta de higiene, o banheiro contaminado, mesma coisa. Transmissão por sexos sem preservativo, sexo anal. Então, é a mesma coisa do mecanismo de transmissão da entamoeba. Distribuição. Afeta geralmente crianças de 8 meses a 12 anos, com predomínio na faixa etária de 6 anos. E aí a gente vê, né, epidemiologicamente, a gente estuda essas crianças, esses surtos que a gente tem endêmicos, né? A gente vê essas crianças... Ai, meu Deus! Estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Eu tô. Sim, Tô certo. É porque apareceu aqui para mim que eu tinha caído. Tá? Então, ocorre geralmente em crianças, né? Crianças que, como eu mostrei lá na foto, né, que têm acesso a essas águas contaminadas, né, que ficam na realidade da vida dessas crianças, né, por falta de saneamento básico. E aí que chama atenção também que eu posso ter surtos, né, em ambientes fechados, né, que ambientes fechados são creches, abrigos, né, então são condições que eu posso ter uma disseminação ali, né. Teve um caso que eu li quando eu dei essa disciplina a primeira vez, que foi de uma disseminação, não lembro se foi de Giardia ou se foi de entamoeba, mas serve para as duas, de contaminação de uma creche. Então foram muitas crianças de algum... E aí foi se descobrir que foi por uma criança pela troca de fralda, né? A pessoa não teve a higienização, né? Higienização com a troca dessa criança e foi manuseando várias crianças, né? E no local sem asepsia, e aí foi uma endemia na época de surtos de crianças com esses dois tipos de enfermidades que podem acometer essas crianças. O cisto aqui, ó, o cisto resiste até 2 meses em boa condição de umidade, tá? Então, o cisto da Giardia, ele consegue, ó, resistir um tempo relativamente muito grande se ele tiver uma temperatura, numa condição de umidade que ele gosta ali, e aí ele vai conseguir se proliferar com muita rapidez se a gente não tiver essa relação, principalmente de asepsia. E aí, isso aqui era para ter vindo lá atrás, né? Que a Giardia, ela vai fazer o quê? Ela vai provocar, né? Ela vai aderir ali com as ventosas dela, né? Ela vai se aderir às microvilosidades do intestino delgado, e aí vai fazer o quê? Absorver os nutrientes, aquilo que eu já falei lá atrás. Ela vai pegar aquelas ventosas, né? E vai fazer a sucção do alimento para ela, né? Para ele continuar fazendo seu metabolismo. A Giardia provoca diarreia e má absorção intestinal devido a isso, né? Possui proteases que podem agir como glicoproteínas de superfície e lesar as microvilosidades quando elas fazem o quê? Exatamente esse contato com o intestino pelas ventosas. Então, ela consegue, né, eliminar alguns fatores ali e lesar aquela parede do meu intestino. E aí eu vou ter uma absorção, vou ter, às vezes, sangramento, às vezes vou ter eliminação de muco, tudo ali que a ventosa já é, né? Porque ela tá ali, né, sugando o meu intestino. E aí eu posso ter a descamação do meu epitélio intestinal, tá? Desencadeia a resposta inflamatória imune com produção de IgA e IgE, que vão ativar o processo inflamatório, vão ativar quem? Histamina e os mastócitos, tá? Então, gente, eu tenho uma particularidade aqui, que eu tenho 2 imunoglobulinas que podem ser indicativo, né, de uma contaminação por Giardia lamblia. Tá? Se eu fizer depois um teste sorológico,
com IgA e IgE, tá? O resultado, eu tenho edema, aumento da motilidade dos intestinos e diarreia. Com mesmo passo a passo, eu não vou conseguir, eu vou ter essa má absorção intestinal, né? Eu vou ter o parasita ali sugando, né? Absorvendo nutrientes, aderindo-se à microvilosidade dos intestinos, a liberação de glicoproteínas e proteases que vão lesar as minhas microvilosidades dos intestinos, vou ter resposta inflamatória e aí eu vou ter liberação, né? Isso aí já é meu sistema imunológico, liberação de histamina e de mastócitos. O quadro clínico. Ai, que eu falei da diarreia dos viajantes, gente. A maioria das infecções são assintomáticas, são autolimitadas, podendo haver eliminação dos cistos nas fezes por longo período. Então, o paciente pode estar lá em contato, pode estar lá com aqueles sintomas ou não, geralmente não tem sintoma, parece aquela diarreia, e depois meu organismo faz esse processo inflamatório e o meu organismo consegue debelar, né? Mas esses cistos ali vão ser liberados, eu não tenho a forma ativa do trofozoito, mas eu vou ter a liberação de cisto nas fezes. Indivíduos que nunca entraram em contato com parasitos antes podem apresentar diarreia aquosa, explosiva, odor fético e dor abdominal. Aquela diarreia que eu falei para vocês, que a gente chama de diarreia dos viajantes, tá? Geralmente a gente contrai naquele banheiro, né? Por falta de asepsia, né? Ou mesmo, às vezes, né? Tomar uma água contaminada, mais certo por banheiro. E aí eu tenho aquelas fezes, né? Que é um odor muito forte, né? Muitos gases, né? Explosiva. E aí depois também meu sistema imunológico consegue combater. Quadros crônicos estão associados à desnutrição e vice-versa, má absorção de gorduras e das vitaminas A, D, E e K, B12 e ferro. Então, eu tenho casos, né, que podem associar, né, ser associado também com a desnutrição, e que eu tenho, né, esse facilitador por falta desses produtos, né, na dieta, e às vezes também a má absorção, quando ocorre de eu estar com a giardia, por um período prolongado, né, sem tratamento, e aí eu vou ter esse problema para absorver gordura, as vitaminas hipossolúveis, vitamina B12 e até mesmo o ferro. Isso em casos crônicos, tá, gente? Caso agudo, eu vou ver a diarreia e o máximo que eu vou ter o máximo ali, né? Máximo não, né? São as dores, tudo que eu vou me encaminhar para o... Aparece na giardia, geralmente as fezes aparecem com sangue, né? Por essas ventosas do parasita, em casos mais graves da doença em fase aguda, a gente pega muitas fezes com o parasita em si, que a gente consegue ver o cisto, mas também com sangue, tá? Então, exame parasitológico, ó, eu vou pesquisar o cisto, né, com o método de Faust, né, são ovos. Quando a gente deu os métodos parasitológicos, lá o exame que eu dei para vocês aquela aula, eu falei para vocês, às vezes a gente tem, geralmente, em alguns protozoários, os ovos leves, né, os cistos, ovos leves, então eles vão para onde? Para a superfície, então por isso que a gente pode fazer um método, fica muito difícil fazer pelo método de sedimentação, tá?
Então, nas fezes formadas, eu vou pesquisar o cisto, né, pelo método de Faust, porque ele sobe ali para a superfície. Nas fezes diarreicas, né, pesquisa de trofozoítos ou cisto, mas, repito, mais fácil a gente encontrar cisto do que o trofozoítos. Devem ser examinados imediatamente, né? A gente fazer aquele exame de fezes fresca, após a coleta, ou colocar uma solução de conservante para os trofozoítos ter viabilidade curta. Aí seria mais indicado a gente fazer aquela coleta de 3 dias, fazendo MIF, que tem um conservante. Mas geralmente a gente não faz. Geralmente a gente faz a pesquisa do cisto, tá? Ou a pesquisa do trofozoíto e exame a fresco imediatamente, tá? Das fezes diarreicas. Mas se eu vou fazer isso em laboratório, já não me compensa. Por quê? O trofozoíto ele tem uma variabilidade curta, então teria que ser uma entrega imediata. E no fluido lá do duodeno, tá? Que eu faço a pesquisa do trofozoíta em biópsia jejunal ou enteroteste, que é uma cápsulazinha de gelatina que a gente coloca lá. Acho que eu coloquei ela aqui, peraí. Quando a gente quer analisar esse exame de fluido duodenal, gente, a gente faz para caso de pesquisa de diarreia muito crônica, tá? A pessoa está com diarreia há muito tempo, tal, então eu vou tentar fazer essa biópsia jejunal. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei, peraí. Aqui, ó. O enteroteste é uma gelatina que a gente coloca, tá vendo? Ó? A gente coloca dela para a introdução dela no duodeno. Aí essa cápsula, né, já é pronta, né? A gente consegue identificar que tipo de parasita a gente tem nessa região que está causando essa diarreia crônica, tá? E geralmente essa diarreia crônica é pelo que eu falei, ela tem alta resistência, ela tem esse processo de ventosa, ela tem flagelo, ela tem altos fatores de virulência que ela consegue ficar por um tempo a mais no organismo, né? Caso ela rompa essa barreira parasita hospedeiro. Algumas particularidades de atenção ao diagnóstico. O método de Faust ou de Hoffman-Pons-James, porém, são importantes para ressaltar que há diferença no padrão de excreção de cisto nos indivíduos, o que ocorre um período de eliminação de cisto, devido a isso pode ocorrer um falso positivo. Gente, como a gente viu ali no nosso ciclo biológico ali, a gente tem o desencistamento no estômago, tá? Lembrando que aqui, o método de Hoffman, a gente não faz, tá? A gente não faz. Isso aqui é literatura do livro, mas a gente não faz. A gente faz, geralmente, o método de Faust, tá? Porque a gente quer pesquisar cisto e o cisto é um cisto leve, tá? E, além do que, o desencistamento, até ele colonizar ali o meu intestino, os meus intestinos, eu posso demorar também de de ele aparecer como forma ativa de trofozoítos nas minhas fezes. Então, assim, eu tenho que evitar, por isso que às vezes, gente, a gente prefere pedir 3 amostras para fazer o confirmatório, tá? A gente pede, assim, para colher um dia não, outro dia sim, outro dia não. Então, às vezes, a gente pede para fazer essa amostra seriada, tá? E aí, realizar a amostra a partir de fluido duodenal ou biópsia, no caso de diarreias crônicas, né? Aquela diarreia que eu não consigo definir. Né? Como o cisto ele dura muito tempo, uns 2 meses, mais ou menos, o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa que a gente introduz essa cápsula aqui e aí eu tenho, né, um diagnóstico, né, mais fidedigno do que realmente é aquilo. De ponta, o que a gente tem, né, são os testes imunológicos, né, que aí é para pesquisa de anticorpo, né, nós temos a pesquisa de anticorpo que a gente pode fazer por ELISA, né, e que a gente faz pelo soro, mas que ele não pelo soro
como ele não né, ele não está relacionado a estar circulando no sangue, às vezes fica um pouco inespecífico a gente fazer essa pesquisa de anticorpo. Não é que a gente não faça, gente, só acho que é pouco mais sensível e específico, tá? Agora, nas fezes, a gente pode fazer também por ELISA, aí a sensibilidade vai aumentar, né? O que é bom para a gente, como biomédico e farmacêutico, gente? É ter um teste que tenha aproximado a 100% de sensibilidade e de especificidade, tá? Que seja útil e que seja sensível àquele micro-organismo, aquele parasita, aquele vírus que eu estou procurando. Então, eu procuro, fica mais fácil fazer, né, mesmo imunologicamente, a pesquisa pelas fezes do próprio antígeno, do que no soro da pesquisa de anticorpo, tá? Então, fica mais fácil, fica mais viável, fica mais sensível, fica mais específico eu fazer a pesquisa do antígeno ainda pelas fezes, achar o parasita nas fezes por exame imunológico. E aí, ó, o metronidazol, né, que ainda é o mais utilizado, né, desde a época que lá vai bolinha, né? Lembrando que, se eu não me engano, não tem ninguém da farmácia aí, né? Lembrando que tem a Giardia, ele tem um mais novo, eu acho que é o Anitta, que está pegando também a Giardia. Eu vou confirmar isso, depois eu falo para vocês, que é uns que pegam ameba, outros tipos de protozoários, e a Giardia, que vem pela contaminação especificamente maior pela água. E a profilaxia, mesma coisa, saneamento básico, educação, né? Lavar as verduras, legumes, mesma coisa da Entamoeba. Eu tenho que ter essa profilaxia, porque é uma doença causada por falta de asepsia, né, em relação às fezes. E aí eu posso contrair o cisto e fazer todo o meu ciclo biológico novamente. E aí, gente? Pessoal? Tudo ok para mim, professora. Para mim também. Deu para entender? Selma, Joyce. Joyce pegou no finalzinho, né? Joyce. Eu gosto dessa turma que dá para me chamar. Agora, professora. Estava conseguindo acessar. Ah, por que minha câmera não está aberta agora que eu vi? Ela ficou desligada o tempo todo. Nossa, eu achei que estava ligado. Ué, vocês estão me vendo agora? Agora sim, mas antes estava só Tá ouvindo. aparecendo para mim a câmera. Tá estreia aqui na minha frente, ó, não consigo fechar. Ah, agora eu tô vendo. Nossa, gente, desculpa, foi sem querer. Achei que vocês estavam me vendo. Mas, enfim, então vamos ver se a gente consegue fazer isso semana que vem, gente. Bota a Amanda no grupo para o pessoal conseguir tentar assistir, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, entendeu? E aí a gente faz, já vou fazer, vou montar uma formativa para a gente fazer na segunda-feira que vem. E aí quem fizer ao vivo é bom, que a gente já faz junto, já tira dúvida e eu já contabilizo. E aí, quem não fizer, eu vou dar um prazo de 48 horas para vocês fazerem. Mas seria legal a gente fazer junto, né? Porque fica uma coisa mais dinâmica. Tá, professora, no fim de semana eu lembro todo mundo de entrar na segunda para a gente fazer. Eu vou bolar primeiro o que eu vou fazer, Amanda, aí eu passo para você. Assim que eu postar no AVA lá, e até sexta-feira eu tenho que postar agora o material. Então, até sexta-feira eu vou fazer isso, aí eu vou colocar. Mas lembrando, gente, já vou até deixar gravado. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que não têm internet, mas eu vou passar uma atividade aqui ao vivo. A gente faz ao vivo. Quem não puder fazer, tem 48 horas para me entregar por e-mail. Tá bom? Tá certo. Eu vou desligar aqui a gravação.